E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um podcast. Hoje eu trouxe a Tâmara aqui com a gente. Tâmara, se apresente aí pro pessoal. Meu nome é Tâmara, como o Caio já disse, eu sou professora de ciências na rede municipal desde 2011. Eu dou aula, dei um ano aula lá no Casa Branca e desde 2012 eu dou aula no Avelar, que é minha sede. Ah, que legal. E aqui essas escolas estão alocadas em Caraguatatuba, tá? Só para poder alocar que a gente tá aqui na cidade, então tô pegando bastante profissionais aqui ao redor, porque eu conheço mais pessoas por aqui, então dá para pegar bastante variedades de áreas diferentes pra gente conversar. Então, por que dessa conversa? Por que que eu chamei a Tâmara aqui? Como a gente está logo depois da pandemia, veio uma evolução tecnológica muito rápida para as pessoas se adaptarem, até o modo de escola que mudou os paradigmas de escola, porque não pôde mais ser presencial, teve que ser à distância. E o bom é que a Tâmara tem uma perspectiva muito boa disso, porque você acabou vivendo um pouco dessa mudança, Sim. né? E como o objetivo aqui do podcast é tentar juntar a tecnologia com profissões do cotidiano, então nada melhor do que chamar alguém que está nessa área, alguém que está vivenciando esse desafio, esse trabalho. Então, a cada episódio eu vou trazendo uma pessoa de uma área diferente, porque não tem ninguém que possa saber melhor do que a pessoa que está experienciando na pele o dia a dia. Porque geralmente quem desenvolve as tecnologias não tem a experiência desse profissional. Então, muitas vezes acaba ficando muito no achismo. Eu acho que isso pode ser melhor, eu acho que isso pode ajudar. E muitas vezes não tem esse estudo, essa análise e sentar com o profissional mesmo da área para poder discutir o que que é realmente relevante para ele. Então, esse podcast é uma oportunidade para a gente reunir essas pessoas e conseguir discutir e distribuir esse conhecimento, até essa análise, para poder ajudar as pessoas, que pode ser tanto os desenvolvedores quanto os profissionais dessa área específica, que para poder ter ideias novas, ideias diferentes, ver o que que é possível, o que que não é possível, e até participar um pouco com a gente, comentando aí para poder amplificar um pouco dos assuntos, até chamar posteriormente novamente você, caso surja algum novo tema interessante da sua área. E hoje em dia, depois da pandemia, teve essa evolução tecnológica, teve uma palavra que surgiu depois da mudança do nome do Facebook para Meta, de metaverso, que ainda o metaverso não existe, porém é um conceito onde várias coisas que já existem podem constituir o metaverso no futuro. E tem aplicações muito interessantes que são em ambientes virtuais, onde as pessoas se comunicam à distância, com realidade virtual. Tem a realidade aumentada, onde você mira o celular, vê as coisas 3D. E com base nesses trend topics, nessas tecnologias que estão na boca do povo, a gente abre essa discussão. E para começar, antes da gente falar sobre tecnologia em si, a parte mais importante é ouvir o ponto de vista da pessoa, o que ela vivenciou, como é o dia a dia, como é a carreira. Então, Tâmara, fala um pouco do seu dia a dia, das aulas que você dá, das matérias. Fique livre. Então, né, nessa pandemia, durante a pandemia, mudou bastante o jeito de dar aula, né? A gente tinha que elaborar as aulas, de uma forma que o aluno conseguisse ele ter um acesso ao material, às explicações, né? Então a gente geralmente montava um arquivo em PDF, colocava ali, às vezes fazia um vídeo ou outro, eu fiz poucos vídeos. Cheguei até a fazer algumas aulas ao vivo, mas aí alguns alunos não conseguiam acompanhar, e aí tinha às vezes pai reclamando que eu não tenho internet para acompanhar a aula, então aí acabava deixando mais vídeos prontos, ou pegava alguns links da internet, colocava para eles acompanharem, além do material de apoio, e a gente colocava ali na plataforma. Existe uma plataforma da prefeitura, né, que foi feita para educação, para os alunos acompanharem ali as aulas. E, meu, foi o ano inteiro, assim, o ano passado, boa parte do ano também.
A gente usava, no caso, por exemplo, eu usei muito Forms, o Google Forms, para fazer as questões, as provinhas. E eu já usava essa ferramenta antes, né, mesmo para fazer provas. Essas coisas é uma ferramenta que eu gosto bastante. Ela não é direcionada para fazer prova, mas dá para você fazer muito bem. É uma ferramenta bem valiosa para educação. E até eu utilizei Google Class, essas coisas, mas eu acho que no Forms eles acompanhavam mais, participavam mais ali de fazer as atividades do que entrar na sala mesmo do Class. E também usava bastante o Khan Academy, que é uma plataforma que eu gosto muito. Eu sempre falo para os meus alunos, eu ensino eles a entrar, mexer. E aí na pandemia isso se intensificou, porque eles precisavam de outras ferramentas, outros lugares para sanar dúvida, para entender melhor, porque você não estava ali o tempo inteiro para tirar a dúvida, né? Do aluno, ele não podia estar ali o horário que você estava, às vezes no plantão de dúvida. E aí, quando acabou entre aspas, né, a pandemia, quando a gente voltou à aula normal, normal entre aspas aí Uhum. também, meio que perdeu essa parte. A gente já não postava mais as coisas para eles. O que eu achei assim meio triste, porque, por exemplo, aquele aluno que tá faltando às vezes na aula, ele podia ter acesso ao material ali, Uhum. né? Então, eu acho que é uma plataforma que devia ali, de uma forma ou outra, de continuar. Não no mesmo formato, do mesmo jeito, mas eu achava interessante. Ser como se fosse um banco de dados, um banco de Uhum. aulas ali para o aluno ter acesso quando ele perdesse por algum motivo uma aula. E outras coisas continuaram. A gente, por exemplo, utiliza muito Forms lá para fazer prova, então tem um simuladão na escola, que é de todas as matérias, então cada professor manda suas matérias, eles montam ali, Mesmo agora no presencial. mesmo agora no presencial. Eles fazem na própria escola, né? A gente tem uma sala de informática bem grande, duas, na verdade. Então os alunos fazem ali. Então, assim, eles continuam tendo acesso por exemplo, essa avaliação que hoje é online, a gente faz. Dá super certo, a gente não tem muito problema. E as aulas voltaram a ser presenciais, então a gente voltou a ter contato com os alunos, a gente está ali explicando. Nas escolas aqui de Caraguá, a gente tem a questão da lousa digital. Uhum. Porém, a nossa lousa digital é praticamente um quadro branco onde você projeta ali a sua aula do PowerPoint, né? Não funciona tão bem como lousa digital, porque você tem que calibrar ela. Tem o programa que, por exemplo, eu não tenho instalado o programa no meu computador, então eu não tenho Uhum. como montar a aula, né? Então, assim, eu não vejo nenhum professor usando ela na lousa digital, mas a gente tem essa ferramenta. Aí tem aqueles problemas, tipo, às vezes não funciona a lâmpada do projetor, então. Aham. Mas assim, a gente tem o equipamento ali. E aí a gente dá essas aulas mais tradicionais, entre aspas, né? Que é ali com você, com o aluno, conversando, passando as coisas ali na lousa. Uhum. E o dia a dia é mais ou menos isso. Não tem muita, assim, diferenciação do que era antes da pandemia. Quando teve a pandemia, todo mundo falou, não, agora vai mudar a forma de dar aula. Eu achei que a gente ia voltar tudo diferente. Não, voltou mais do mesmo. É o mesmo que era antes da pandemia. Aham. Então, você não vi muita diferença do antes e do agora. E se fosse falar sobre as questões de dificuldade quando você está ensinando ciência para as crianças, por exemplo. Você tinha comentado antes que você dá ciências no geral, né? Química, física e biologia, né? Química, física e biologia. E geralmente para poder fazer as crianças é para ensino fundamental que você dá aula Fundamental somente, né? 2 é. Fundamental 2. Quando você vai ensinar a parte de química, a parte de biologia, quais são os maiores desafios para você fazer com que a criança entenda? Porque, por exemplo, química é aquele negócio que se você olha as fórmulas químicas lá, tipo, é muito. Não dá para você saber realmente o motivo daquilo, realmente que acontece naquilo, ou a parte biológica. Se você puder falar um pouquinho pra gente, um pouco dessa dificuldade que você tem de até transmitir, ou o aluno que entende um pouco menos para esse aluno que entende menos, como que você teve que fazer esse jogo de cintura para fazer ele entender melhor? Então, são matérias que às vezes os alunos têm um pouco de aversão. Às vezes, quando você fala assim, ó, esse tema aqui é mais relacionado a químico, esse é mais a física, a biologia, tem aluno que já torce a cara. Você fala, eu não gosto, é difícil. Sendo que eles às vezes nem tiveram contato realmente com a matéria
e já acha que é difícil antes mesmo da gente começar. Uhum. Mas assim, é, você precisa, óbvio, dar uma introdução para eles, explicar um pouquinho. E eu gosto sempre de dar alguma coisa mais palpável para eles. Por exemplo, eu explico sobre átomos. E Uhum. eles têm uma dificuldade absurda de entender o que é o átomo, o que é um próton, o que é um elétron, por que é um íon. E aí eu gosto muito de usar um site que tem lá, monte o seu átomo. Então, por exemplo, eu chego e falo assim para eles, ó, vocês vão montar um átomo que tenha, sei lá, 3 prótons. E aí eles vão lá e colocam 3 prótons. E eu falo, que átomo que é? Eles, lítio. Uhum. Então, agora vocês vão montar, sei lá, deixar esse lítio com núcleo estável. Aí eles sabem que eles têm que ir lá e colocar neutro. Aí eles veem que o núcleo fica estável, que antes estava balançando. Fala, o que, que falta pro átomo ficar neutro, né? Eles têm que colocar lá os elétrons, a mesma quantidade de elétrons. Uhum. E aí vai, aí eles começam a entender um pouquinho melhor o que é esses prótons, por que tem eles, por que tem esses elétrons, o que acontece se eu tirar elétron, vai virar um íon, que tipo, positivo ou negativo, se eu colocar elétron, o que vai acontecer? Eles entendem que por que o número atômico, que é o número de prótons, por exemplo, é sempre constante, porque eles veem que se eles mexem no número de prótons, já mexem no elemento químico. Uhum. Então, às vezes, alguns sites, alguns vídeos, algumas coisas me ajudam bastante na aula, porque fica mais fácil deles visualizarem o que eu estou explicando. Porque nessa parte de ciência tem muita coisa assim que você fala e, tipo, não dá pra você visualizar. Não dá pra você visualizar um átomo. Mas se você tá Sim. ali montando um, vendo, mesmo que Sejam no bolinhas. computador, sejam bolinhas ali, fica muito mais fácil de entender. E eu vejo assim que parece que eles pegam mais fácil. Eles têm um pouco de aversão com número, eles começam a misturar número com. Eles já ficam doidos. Mas, em geral, assim, dá certo. É a forma que eu encontrei deles entenderem um assunto que para eles não é tão familiar, Uhum. assim. E aí eles morrem de medo de tabela periódica, aí eu ensino para eles que é tipo como se fosse um dicionário de Ah, Zé, até química. eu tinha. Decorar coisa pra mim, vixe. Então, mas eu sempre falo para eles, não precisa decorar a tabela periódica, é tipo dicionário. Você não vai decorar o dicionário. É. Você vai pegar a tabela periódica, você vai ter que saber como usar ela para você usar ali no seu dia a dia, na parte de química, nos exercícios de química. Então você tem que saber entender como ela é formada e aí você sabe usar ela fácil. Então eles perceberam que a tabela periódica, na verdade, ajuda eles e não atrapalha. É um dicionário de química ali para eles. Então é bem assim, eu procuro esses viés. Bastante vídeo na internet que eu acho interessante. Por exemplo, na parte de biologia, a gente estudou hereditariedade esse ano com o nono ano. Uhum. E aí eu resolvi fazer um teste de tipagem sanguínea para explicar sistema ABO para eles, codominância. Então levei lá a luva, levei os reagentes, né? O anti-A, o anti-B, o fator RH. Aí levei lanceta, espetei o dedo de todo mundo em lâmina, coloquei na lâmina e fiz os testes. Meu, eles acharam máximo, porque tinha aluno que não sabia que tipo de sanguíneo era. E aí eles conseguiram ver, porque eu falava assim, se você colocar um sangue A num sangue O, vai coagular. Vai Uhum. aglutinar, no caso, não é coagular, não, vai aglutinar. Eles não sabiam o que era aglutinação. Então eles viram ali o que é uma aglutinação. Eu acho que nem eu lembro que é aglutinação. Normal. Mas E aí eles conseguiam ver e pra eles fica muito mais fácil. Aí eu vejo que geralmente quando eu dou uma aula mais prática, ou quando eu mostro um vídeo, ou levo eles pra verem um site, alguma coisa assim, eles depois os outros exercícios que eles fazem pós essas aulas são exercícios que eu vejo que eles acertam mais, que eles entendem melhor, a compreensão fica melhor. Uhum. Mesmo que alguns alunos, tipo, por exemplo, quando eu levo para informática, tem meia dúzia que está fazendo ali o que eu pedi no site e outra meia dúzia outras coisas. Uhum. Mas mesmo assim eu ainda acho que funciona, assim, para grande maioria. Nossa, isso é bem interessante. E também, pelo que eu vi, a experiência prática acaba ajudando até mais, né? Mas sobre a parte, por exemplo, você falou que quando você põe num site lá essas coisas, os alunos eles levam o computador ou você põe num site no projetor e todo mundo meio que vai revezando o mesmo computador? Como que Eu coloco funciona? no projetor, lá na escola tem um projetor, então tem uma caixinha de som que eu levo lá na minha bolsa. E aí, por exemplo, geralmente eu baixo o vídeo antes, quando é um vídeo que dá para baixar, né, eu já baixo, deixo o vídeo baixado e mostro para eles. Se não,
tem internet ali na sala, senão eu roteio do celular. Às vezes, dependendo da sala, tem algumas salas que a internet é meio ruim, eu roteio a minha internet e eu projeto o vídeo ali na lousa digital para eles. Uhum. E geralmente é assim que eu faço. Ou na sala de informática. Na sala de informática, por exemplo, cada um acessa a sua página do Khan Academy. Eu vou apresentar a plataforma para eles. Então, cada um tem que estar num computador. Uhum. Aí é diferente, a Aí tem dinâmica uma é sala de diferente. informática legal na Sim, escola. tem duas salas bem grandes de informática na escola. Nossa, porque isso é bem importante, na verdade, porque não é toda a escola, assim, não tem tanto incentivo, assim, digamos, para isso. Você tava falando sobre a tabela periódica, eu tava lembrando, assim, que, tipo, apesar de eu não decorar a tabela periódica, mas quando eu olhava os metais, cada cor diferente dos metais, era mais fácil guardar. Então, era mais fácil eu jogar um jogo, guardar nome de metais místicos, que não existe, tipo Adamantium, Mithril, essas coisas que eu sei, Adamantium é o metal verde, Mithril é o metal azul, então, tipo, eu acabava guardando mais essas coisas do que a própria tabela periódica, que eu não conseguia ter aquela visão mesmo. Visão. É, beleza. Aí a parte dos obstáculos, o bom é que você consegue até solucionar algum desses obstáculos. Mas você falou que, tipo, você muitas vezes tem que entrar num site para eles fazerem a junção lá dos átomos e tal. E tem que revisar o mesmo computador ou o mesmo objeto. E quando não dá certo, acaba tendo que usar um celular. E no último dos casos, acaba tendo que ser a lousa, né? Sim, sim. E que na lousa, na sua visão, é a menos eficiente ou dá pra quebrar o galho? Ó, eu não acho que é menos eficiente. Eu sou uma professora que às vezes eu tenho que escrever. Eu preciso, às vezes, tipo, algum aluno fazer uma pergunta que você montou um slide lá, você achou que todo mundo vai entender, e um aluno não entendeu direito aquilo que tá lá. Aí você tem que arranjar uma outra forma de explicar a mesma coisa. E às vezes, pra mim, tipo, escrever, desenhar na lousa é algo que facilita a compreensão. Então, assim, eu não acho que é tão ruim assim. Claro que às vezes, por exemplo, se eu estou precisando da internet, eu estou sem internet, eu tenho que rotear do celular. Por exemplo, tem computador lá que a minha internet ele não entra, não sei por quê. Aí eu tenho que abrir meu notebook, ligar o notebook. Então, assim, é a coisa que rouba seu tempo, mas a gente Aham. consegue sempre dar um jeitinho ali de estar passando a aula. Ah, que legal. Aí, o que você mais gosta na sua carreira, assim? Que tipo te dá mais prazer quando você tá dando aula? Ou a matéria que você mais gosta? As matérias eu vou falar que é difícil. Eu amo muito química, eu amo muito biologia. São matérias assim que eu amo. Física também gosto bastante, mas assim, o coração bate mais forte por biologia e química. Mas eu fico muito feliz quando assim, eu estou dando aula e os alunos estão participando. Eu tive uma sala esse ano, né? Tenho ainda, porque a gente está acabando. Que era Uhum. uma sala super participativa, os alunos conversavam e, tipo, eu começava a falar de um assunto. Meu, às vezes a gente até se perdia, porque eles faziam várias perguntas, questionamentos diversos. Eu falava, não, gente, a gente tem que voltar aqui para aula, porque às vezes até eu me empolgava com eles dentro do assunto da matéria, né, de biologia, química, física, mas às vezes o assunto ia lá para longe. E assim, eu achava muito gostoso isso, eu acho prazeroso isso, essa troca que a gente tem. E eu aprendo bastante com eles também. Eu gosto desse momento. E eu fico muito feliz quando às vezes eu ouço algum aluno, não, ouço não, né? Eu vejo algum aluno que me escreve no Instagram, no Face. Ah, professora, sinto falta das suas aulas. Ou eu tô fazendo biologia por causa de você. Então, assim, é uma coisa que eu fico muito feliz. Eu fiz já um projeto na escola, muitos anos atrás, para alunos que queriam entrar na ETEC. Uhum. Então, eu fiz um projeto em 2013, acho que foi em 2013. E aí eu dava aula, tipo, voluntária mesmo, não recebia para isso. E era só para aluno que queria fazer a prova da ETEC. E eu fiquei muito feliz com os alunos que entraram, mas muito feliz mesmo. Aí no ano seguinte eu fiz o mesmo projeto, vários outros professores também aderiram, resolveram fazer o projeto também. E a gente colocou um monte de aluno na ETEC. E assim, eu acho prazeroso você ver que um aluno seu tá conseguindo o que ele quer, que tá fazendo a faculdade que quer, tá seguindo a carreira que quer. É bem Nossa, prazeroso. deve ser incrível quando você vê, putz, um aluno ele já tá formado na faculdade, ele já tá com carreira, nossa, deve ser incrível a Muito sensação. incrível. Agora, depois que você falou das dificuldades e tal,
O que que você acha que pode melhorar no seu trabalho? Então, eu ainda tenho dificuldade, tipo, de capturar a atenção dos alunos. Como é um assunto que às vezes eles acham difícil, que eles têm um pouco de resistência, é difícil, às vezes, eu, por exemplo, conseguir chamar a atenção dele. Ele tá mais interessado, às vezes, em ficar ali no celular, no Instagram, no TikTok, YouTube, todas essas coisas. Para ele é muito mais atrativo do que uma aula de ciências. Eu falando ali de tabela periódica, tipo, falando de onda eletromagnética. Tipo, pro aluno aquilo ali é, tipo, chato, a beça. Uhum. Então, assim, ele quer ficar ali no celular, e aí você tem que ficar chamando atenção. Então, eu precisava uma forma de chamar mais atenção, de tornar a aula mais agradável. É o que eu falo, eu tento às vezes com esses sites, é, com vídeos, aulas mais dinâmicas, mas ainda sinto que falta um pouco. Até estou estudando, estou fazendo uma pós em metodologia ativa para ver se melhora isso, porque o meu grande desafio é esse, é conseguir conquistar a atenção deles ao invés deles ficarem com esses jogos. Eles gostam muito de ficar jogando no celular e é muito difícil, porque eu falei, é mais divertido você jogar do que assistir a aula. Mas Uhum. eu preciso que eles prestem atenção, porque assim, é uma cadeia, né? Se eu expliquei aqui uma matéria, uma parte da matéria, ele não prestou atenção aqui. Se na outra aula ele para prestar e ele já perdeu aqui, fica muito difícil ele entender a linha de raciocínio. E aí cada vez se torna um negócio mais difícil. E eu preciso de outras matérias também, por exemplo, eu preciso de matemática para algumas coisas, eu preciso de português o tempo inteiro. Uhum. Então, se eles estão, tipo, muito viajando assim, pra mim fica muito difícil que eles entendam a linha de raciocínio. Mas é difícil tirar o celular deles, ou tipo, pô, ele fica jogando na aula, ele faz Então, birra se você não para. pode pegar o celular do aluno. Eis a Aham. questão. Tipo, eu não posso chegar e tomar o celular do aluno, hoje em dia. E aí, tipo, se ele não quer te dar o celular, às vezes você até pede, ó, guarda o celular, mas dá o celular, deixa aqui na minha mesa. Tem aluno que Aham. vai deixar, tem aluno que vai falar não. E aí, você não tem muito o que fazer, entendeu? Você fica meio amarrado. E, tipo, se ele quiser ficar jogando ali a aula inteira, legalmente, você não tem o que fazer. Nem Isso é uma mandar pra coisa diretoria. complicada. Você pode até mandar, mas se você vai ficar mandando toda a aula, 5, 6, 7, É, ele 8, acaba nem vendo imagina todos, absolutamente nada. eles não vão fazer nada do mesmo jeito. Então ali você tenta ficar naquela, ó, desliga o celular. Aí ele para, às vezes, um pouquinho, presta atenção, 2, 3 minutos em você e volta. Eu tenho um aluno que ele entra com o celular na sala, eu saio, ele nem olhou na minha cara. Então, assim, ele nem sabe o que eu tô falando. Não sabe nem o que eu dei, se perguntar o assunto. Eu chamo atenção várias vezes, mas não resolve. E é aquela briga, né? O jogo é mais legal, óbvio. Só que ele tá perdendo muito. Lá na frente que ele vai ver, né? O problemão que ele. Nossa, eu tô pensando assim porque, tipo, se você pega esse problema que você trouxe, e se a gente junta a área, por exemplo, como de marketing, por exemplo, que o objetivo da área de marketing é você chamar a atenção das pessoas. Imagina se a gente tivesse uma, tipo, sei lá, uma reunião entre esses profissionais para a gente ver qual que é a melhor ação, pensando com mentalidade de marketing, para poder ajudar a professora a chamar a atenção, fazer a atenção do aluno, fazer com que o aluno tire a cara do celular e olhe para frente sem levar uma bronca. Seria uma boa jogada. Mas hoje em dia é difícil, porque eu falei, a gente compete muito com essas redes sociais, com essas coisas. Aham. E o Aí, aluno tem acesso muito fácil. Na minha época, tipo, o celular não tinha internet, não tinha internet, tá, mas não era assim, tipo, a lá vão ter. Você não ficava ali o dia inteiro na nossa, internet. internet de verdade que eu lembro, Você tinha assim, que no carregar e durava, tipo, celular. 5 minutos, acabou sua internet. Nossa, mas tipo, você usava a internet antes de ser fácil de usar a internet. Porque, tipo, o momento que eu lembro de internet no celular, eu tava na faculdade Então, já. eu tava na faculdade, mas aí a gente tinha SMS na É, época, essas SMS. coisas assim. Aí digitava naqueles números hiper rapidão e conseguia responder Isso, aquele negócio. isso. Mas assim, mesmo na faculdade, tipo, por exemplo, eu não conseguia ficar o tempo inteiro no celular, não prestava aula na faculdade, porque daí eu ia ficar sem internet rapidinho. Aham. Hoje não, eles têm acesso à internet, tipo, o dia inteiro. Então, assim, fica muito mais difícil, porque o celular é uma coisa viciante. A gente mesmo, se deixar, tipo, eu fico várias horas ali rolando. O Instagram, por exemplo, até, tipo, me policio, coloco ali no meu celular, pra um tempo limite, porque senão eu fico ali direto É, e é uma de preocupação bobeira. até de muitos pais. Um amigo meu que é pai, ele falou: Putz, agora minha filha chegou numa idade
que eu estou resistindo de dar um celular pra ela, mas acabei comprando, mas eu tô com muito medo. Eu acho que o medo tem tanto a ver com a parte acadêmica, tanto quanto a parte de segurança, né? Porque pode ligar um golpista pro seu filho. Sim. Tipo, nunca se sabe quem pode ligar e até a atenção que pode dar, a informação que pode passar. Então, tipo, tem vários problemas que isso pode vir a acontecer, né? E é uma ferramenta interessante. Por exemplo, eu tenho um projeto com um professor Severo de geografia. O ano passado, nós e mais alguns professores, a gente resolveu fazer da Flick um negócio sobre folclore. E a gente Uhum. pediu para os alunos fazerem cartazes, posters. E aí depois eles gravaram as lendas em formato de podcast. E aí a gente fez QR Code, colava nesses cartazes, a pessoa chegava com o celular, colocava lá e ouvia a lenda, né? O folclore lá. E aí a gente estendeu isso, resolveu fazer a Rádio Alvelar, que é um projeto de podcast, de vídeo, de um monte de coisa, que une essa parte. Então os alunos usam o próprio celular para gravar os podcasts, as entrevistas, sempre assuntos ali referentes à comunidade escolar. E é bem bacana. Então, assim, é uma ferramenta interessante. Dá pra gente usar em aula, dá pra gente usar em sala. Tem muita coisa bacana. O problema é que às vezes a gente não consegue fazer com que o aluno veja isso de uma forma legal, entendeu? Ele está mais preocupado com outras coisas do que participar ali da aula. Não dá para falar assim, tipo, odeio o celular, não funciona para nada. Não, ele funciona, ele serve para muita coisa, ele pode ser usado na escola, mas desde que com ali uma função realmente educativa, né? Uhum. E os alunos não têm muito esse discernimento, sabe? Eles querem usar o tempo inteiro e só pra bobeira, pra perder tempo ali na escola. Eu ainda falo pra Uhum. eles, eu falo, gente, se você não gosta de estudar, não perde tempo, porque se você ficar não prestando atenção aqui, você vai ter que estudar em casa. Então, tipo, você já tá aqui mesmo, tem que vir, então presta atenção na aula. Mas é como se não estivesse falando com ninguém. É complicado. E agora que eu lembrei, fala um pouco também do que você tinha me falado antes sobre a iniciativa que vocês têm da parte de robótica também, que isso é muito interessante. Então, a prefeitura aqui de Caraguá, ela tem um projeto de robótica nas escolas, né? Eu participei um ano, eu fiz o curso de formação com Lego, né? Uhum. E é bastante legal esse curso, esse projeto. Tem vários professores hoje na rede que trabalham lá na minha escola, acho que são três professores, um aplica lá e acho que dois aplicam em outras escolas. E é bastante legal, porque os alunos aprendem essa parte de programação, essa parte de raciocínio lógico, montar ali um programa, né, para o robô, no caso, fazer as atividades. Então a gente usa até, por exemplo, fugiu o nome agora. O programa que faz por bloquinho. É Fugiu o isso, nome também pra mim do gatinho marronzinho lá, esqueci o nome esqueci o agora. nome. Mas então, eles conseguem mexer bastante com essa parte de programação e raciocínio lógico. Isso estimula muito essa parte de Uhum. raciocínio lógico, raciocínio matemático. Eles usam condicional, por exemplo. Sim, Então, se fizer isso, se fizer aquilo, isso, acontece ou, isso. se não. Então, assim, essa parte de condicional é interessante, bastante na parte de lógica. Então, é um projeto bem bacana, já tem alguns anos. Eu participei do primeiro ano que teve na rede. E sempre tem nas escolas, os alunos ficam bem empolgados. Não é todo aluno que consegue participar, porque tem um número limitado, né, de kit de Uhum. robótica. Então, geralmente são os alunos que estão mais interessados, né, que se inscrevem. E aqueles que têm, tipo, dentre esses interessados, aqueles que têm os melhores desempenhos na escola, tudo, que tem pouca falta e tudo mais, que são selecionados. Mas eles gostam bastante, tem até uma competiçãozinha no final do E eles ano. engajam, 100% dos alunos engajam naquilo. Sim, sim. E eles gostam muito. Nossa, tem aluno que é desesperado, assim, pro projeto de robótica. Vai ter robótica. Eles gostam muito. E a parte de evolução, assim, que você percebe deles, do conceito de lógica, na parte de exatas, você percebe uma evolução boa, então. Então, sim, eu uso bastante, né, exatas nas minhas matérias. E eu percebo, os alunos que participam da robótica, geralmente são alunos que são bons nessa área. Eles têm um raciocínio lógico legal, assim. Eles Uhum. conseguem ter uma linha de raciocínio bacana. Provavelmente também por estímulo do projeto.
E pegando essa parte de estímulo, até uma coisa que eu ia comentar antes, eu esqueci e agora eu lembrei, que aqui no Brasil não tem tanto o costume do prático, que é até interessante que você fala que você tenta trazer a prática para esses alunos, que acaba sendo bem mais produtivo, digamos assim. Quando você pega algumas escolas do exterior, mas tipo em séries americanas, parece que todo Uhum. lugar tem dissecação, Sim. em toda escola você disseca um ser vivo, você tem aqueles laboratórios hiper equipado que você consegue até ter simulação de massagem cardíaca lá, que tem um boneco para isso. E aqui no Brasil parece que não tem muito essa cultura, né? Então acho que parece que falta um pouco desse pôr a mão na massa para os alunos. Sim, então lá na escola a gente tem um laboratório de ciências, mas ele é bem pequeno. Por exemplo, se eu tenho uma sala de 30 alunos, não cabe 30 alunos lá. Acho que não cabe nem uns 15, é bem pequenininho. Caramba. Não cabe uma sala inteira lá. Então, assim, é complicado você levar a sala lá. Já levei várias vezes, aí fiz um ou outro experimento. A gente tem uma quantidade pequena de reagentes, então, assim, não dá pra você fazer muita Não coisa. dá pra explodir nada. Não. Mas a gente tem microscópio, tem lupa eletrônica, você consegue projetar o que você está vendo no microscópio, Ô, por lupa exemplo, eletrônica é legal, hein? super bacana, na lousa. Então, assim, eles conseguem ter essa noção. Agora, falar assim, tem um microscópio para cada um, não tem. Tem, tipo, um para você e os alunos ele tem que revezar. A mesma coisa da lupa. Então, assim, não é dessa forma. Tem uma coisa ou outra, mas não tem individual para cada um. Por exemplo, eu não consigo montar uma sala, por exemplo, com várias bancadas com microscópio. Não tem Uhum. como, entendeu? Tem, acho que na sala tem uns três, acho que são três microscópios e duas lupas eletrônicas. Acho que é mais ou menos isso. Tem uma balança só de precisão, por exemplo, esses trimestre passado eu fiz com o Severo uma saída de campo com os alunos do nono ano. A gente foi no rio, aí a gente coletou água e aí depois eu fui analisar o pH com eles. Uhum. pH e densidade. E aí densidade você precisa de balança de precisão. Só que eu tenho uma balança, então eu mostrei ali para eles na frente. Não foi assim, cada um fez, cada um anotou, que não tem como. Uhum. Aí o pH, eu tinha fitinha lá de pH, mostrei pra eles. Então, às vezes acontece muito disso. Deu fazer o experimento e mostrar pra eles. Eu tá fazendo ali, eles estão olhando o experimento e não fazendo, porque não Mas quando é você mais faz esse difícil. experimento, eles estão olhando, pelo menos gera um engajamento um pouquinho melhor? Sim, gera, mas é o que eu tô falando, nunca assim, todos os alunos da sala. Mesmo, por exemplo, que eu falei pra você, que eu fiz lá o teste de sanguíneo, né, de página sanguínea, fator RH. Tinha aluno que eu falava, quer fazer? Ah, não quero. Ah, então olha o do colega. Nem olhava, tipo, não queria ver o negócio, tipo, não gera interesse. Então, assim, é difícil realmente você prender o interesse do aluno. E, mas, assim, em comparação com uma aula totalmente teórica, muda muito. Você dá Uhum. uma aula totalmente teórica, que eu fico falando ali, por exemplo, quando eu falo de unidade de conservação. Eu explico o que é uma unidade de conservação. Aí eu até mostro alguns exemplos na lousa, coloco lá foto. Falo. Mas eu tô mais falando. Então eles prestam menos atenção ainda. Quando é uma aula que eu tô demonstrando alguma coisa, boa parte da sala presta atenção. É um outro que vai ali, tipo, não quero saber e tá nem Sim. aí, entendeu? Mas assim, boa parte da sala presta. E tem um outro experimento que dá até para eles fazerem. Por exemplo, experimentos de densidade, a gente consegue fazer aquele copo arco-íris, eles gostam Aham. bastante. Senão eu não fiz com eles. Mas os outros anos geralmente eu costumo fazer. E aí eles gostam bastante. E aí dá pra todo mundo fazer. É uma coisa que impressiona, né? É uma coisa bobinha, um experimento super bobinho, mas eles acham o máximo. Aham. Então, assim, eles gostam bastante. Você vê que às vezes eles gostam dessas coisas às vezes, que são simples de fazer. Uhum. Até pegando isso de impressionar, eu até estava conversando com os meus parceiros assim da empresa que a gente está montando, a Mimic.land, sobre qual que vai ser a fala, qual que vai ser o pitch na nossa empresa, a nossa fala rápida, o que define a gente. E a gente chegou numa conclusão que a fala mais interessante para a gente é a experiência. E não, tipo, a gente é uma empresa de tecnologia, mas o que a gente fornece não é só tecnologia, e sim a experiência para a pessoa, aquilo que vai engajar a pessoa.
Então, se ela tem a experiência, ela fala alguns chamam de fator wow, que a pessoa interage com aquilo e fala, uou, nossa senhora, é o momento que ela vai gravar na memória aquilo que ela interagiu. Aquela experiência que ela teve, ela vai levar e vai contar para os amigos, vai passar para frente. E eu acredito que deve ser algo muito parecido quando lida com alunos, com quem está aprendendo, né? A Sim. experiência, a interação, a prática. Se ele interage, se ele experiencia algo que impressiona ele, que ele fala, nossa senhora, que magnífico, é o momento que ele vai chegar em casa, vai falar, pai, mãe, vocês não acreditam que da hora que foi a aula que tipo, a gente fez uma coisa absurdamente diferente. É. E pegando um pouco esse gatilho, é um pouco da hora da gente discutir, meio pirar nas ideias assim, do que daria até pra gente fazer pra poder melhorar, pensar em algo que não precisa ser necessariamente que é viável agora, mas que pode ser viável pro futuro. Então a gente pode pensar em coisa que é a curto, médio e longo prazo. Agora é o momento da gente pirar na batatinha mesmo. E para engatilhar nisso, eu vou até comentar um pouco de algumas coisas que já tem hoje em dia ativo. Por exemplo, vou separar em plataformas. A plataforma de realidade virtual. A realidade virtual é quando você põe um óculos e engloba todo aquele ambiente completamente virtual e você está inserido lá dentro. Quando você pega a realidade virtual de plataformas que já existem no mercado, você percebe que tem essas plataformas, as pessoas conseguem se reunir dentro desse universo, que hoje em dia as pessoas chamam de metaverso, mas eu não gosto de usar essa palavra por enquanto. Eu gosto de usar mais ambientes virtuais sociais, que é onde as pessoas entram para socializar. Então, você pega um VRChat, por exemplo. O VRChat é uma plataforma que já existe em realidade virtual. Lá, você pode, se você souber programar, você pode criar um ambiente que você quiser lá dentro e chamar qualquer pessoa para visitar o seu ambiente. E se você pega e você pegando isso e analisando os ambientes que já existem lá dentro, você percebe que existem até salas que simulam sala de aula. Existem salas que simulam bares, existem salas que simulam um campo aberto, existe confraternização religiosa, Nossa. existe confraternização não digo, mas encontros de pessoas que querem subir ao palco e desabafar algum problema. Então já existe uma comunidade bem grande Bem desse tipo. eclética. É bem eclética. Até teve um caso que eu tava numa sala onde as pessoas estavam num palco, assim, e as pessoas estavam parando para poder ouvir os problemas das pessoas. E chegou uma criança pela voz, dando para ouvir. Uhum. Ela chegou no palco, assim, tudo em inglês, porque não é tão comum aqui no Brasil, ainda não tem muitos brasileiros. Uhum. É, ela falou que ela tinha passado um dia muito triste na escola e ela tinha se trancado no banheiro para poder chorar, que ela não estava mais aguentando o ambiente que ela estava. E ela estava lá para poder desabafar aquilo que estava fazendo muito mal para ela. E as pessoas chegaram e abraçaram ela virtualmente. Eu consegui presenciar isso mesmo, assim. Eu e um amigo meu que estava presente na mesma sala que a gente estava explorando, caminhando entre salas, para poder ver o que estava acontecendo. Além de palestras que acabam tendo dentro desses ambientes virtuais. Mas por enquanto eu não vejo que eles utilizam o real poder da realidade virtual. E ainda tem muitas salas que você ainda projeta o mesmo slide, só que dentro do ambiente virtual. Ainda tem muitas salas que simplesmente é a fala, então ok, é um pouco mais instigante só para poder ter o avatar, mas ainda assim acaba sendo o mesmo da realidade, sendo que você tem o poder de dobrar essa realidade, digamos assim, né? E quando você pensa em parte acadêmica, pelas minhas pesquisas, você acaba achando bastante coisa sobre galáxias, sobre planetas, então você acaba entrando dentro da órbita da Terra, você acaba entrando no sistema solar para poder ver todos os planetas que a gente tem, você consegue mexer no planeta com a mão.
Tem bastante coisa que da área médica. Eu já vi uma célula, se eu não me engano, assim. Tem a célula, eu vi em realidade aumentada. Eu vi em realidade aumentada, certo? Eu vi uma A célula. realidade aumentada, eu vou chegar lá, que é bem interessante, que tem dois cards que você aproxima e elas meio que se juntam assim e viram uma coisa só. Que é bem legal. É, e já até chegou para mim algumas explorações de demandas de você fazer ambientes para acadêmicos para você conseguir pôr o professor e os alunos tanto no mesmo ambiente, cada um se vê virtualmente com óculos de realidade virtual, e o professor ter toda a dinâmica, por exemplo, se ele vai falar sobre o universo, ele tem a dinâmica de falar, vamos para tal galáxia, aí você consegue ver tudo ao seu redor indo na velocidade da luz e até lá você consegue interagir dinamicamente com isso. Nossa, seria bem bacana, porque é um assunto que eles piram muito, eles têm muita dificuldade de entender. Essa parte de astronomia, para eles, é bem abstrata. Aham. Aí o legal, por exemplo, agora pegando mais ou menos esse conceito, imagine ensinar uma parte química, por exemplo. Lá você consegue ter todos os elementos químicos e misturar do jeito que você quiser e ver tudo o que acontece de todas as formas possíveis. Vai ser bacana. Porque assim, a gente não tem todos os reagentes, a gente não tem quase reagente nenhum, na verdade, ali. Geralmente é reagente assim, tipo, básico, tipo bicarbonato de sódio, vinagre, essas coisas que a gente tem. Então, assim, se tivesse como eles fazerem isso e verem o que forma e misturar o que eles têm vontade de experimentar para ver se vai funcionar ou não, né? Ah, quero misturar isso com isso, o que vai dar? Seria bem bacana. Então, e analisando até pelo que você falou sobre isso, que é muito importante, hoje em dia eu sei que ninguém vai querer investir em um dispositivo de headset, de óculos para cada aluno. Mas, por exemplo, se tivesse pelo menos um para o professor e projetasse atrás do que ele está fazendo, pelo menos o professor já teria em mãos todos os reagentes Sim, para poder, sim. para poder mostrar aqueles reagentes funcionando naquela hora e talvez dar um óculos para um aluno e para outro, para poder experimentar ele mesmo até tentar. Eu acho que isso já poderia gerar um pouco de engajamento a Ah, mais. com Tipo, certeza. pelo menos 50% do que já estava na cara do celular No já olharia celular. um pouco para Não, frente. com certeza, com Pelo certeza. menos nesse momento que é a maior hype, digamos assim, né? Uhum. Pelo É, menos a primeira vez que eles estão vendo ali, eu acho que ia gerar assim, muito engajamento. aham. Então, aí pensando, eu tô meio fazendo esse brainstorm de acordo com o que você foi falando pra mim. Uhum. Na parte biológica, ou na parte de atômica mesmo, de átomos. Vamos supor, a escola já tem um projetor, que geralmente é para funcionar, algumas vezes pode não funcionar, Sim, mas sim, vamos é. supor que funcione. Uhum. Vamos supor que o projetor funcione. Hoje em dia, existem tecnologias de projeção mapeada barra interativa. Então, imagina a possibilidade de você, ao invés de mirar o projetor na parede, você mira o projetor para o chão e as pessoas, as crianças, com as mãos ou com as pernas ou com o próprio corpo, conseguem reposicionar esses átomos lá na hora. Então, tipo, não precisaria necessariamente de usar um computador, cada um ficar na frente. Todo mundo estaria vendo e todo mundo estaria se mexendo dinamicamente na frente desse projetor. Eu acho até que a lousa digital daria para fazer, dependendo do programa que ela tem. Acho que até dá para pensar em algo assim. É, e eu acho que eles vão curtir a interação ali. É que é o que eu falei, é difícil pra gente mexer, tudo isso. Tipo, tem que calibrar toda hora a lousa. Mas eu acho que daria A certo, lousa não assim. é calibrada. Não, toda vez que você entra, que o computador desliga, você tem que calibrar de novo. Nossa, que estranho. Então, assim, não é uma coisa que é muito fácil de mexer. E é o que eu falei, a gente não tem um programa no computador. Então, por exemplo, para montar a aula, eu teria que ter o programa para aprender a mexer, que a gente nem, tipo, a gente teve um dia lá, um cara que me ensinou e acabou. E aí você não tem contato com o programa, então você acaba não. Que é uma coisa muito importante também, porque sempre quando a gente pensa em implementar alguma tecnologia nova, a gente tem que fazer alguma coisa que só seja apertar um botão. Porque se tem todo esse processo de recalibragem, configuração, ok, se tiver que treinar o professor pelo menos uma vez para poder mexer.
mas ele não pode perder tempo de aula para poder conseguir ligar o negócio. Até para descobrir qual é o programa que você vai usar. Então, eles tinham que chegar e falar assim, ó, você vai entrar em tal site, tal lugar para você baixar o programa. Tem profissional que não sabe nem baixar o programa, então, tipo, nem adiantaria. Então, teria que ter esse treinamento extra aí para poder fazer o uso do material. E é o que eu falei, aí teria que ter manutenção do material, tem todas essas coisas. Por exemplo, as caixas de som não funcionam. Então tem todos esses probleminhas. Mas é algo assim que eu vejo que tá caminhando, tá? Antes era giz, né? Quando eu comecei a dar aula mesmo, era tipo aquela lousa verde, giz. Hoje já tá melhor. Uhum. Tem razão. Eu só via só lousa verde. Quadro branco, eu só fui ver quadro branco, que era com caneta, quando tava na faculdade. Nem sei mais o que é giz. Mas é engraçado como as coisas mudam, né? E agora existe lousa digital, apesar de não funcionar Não direito. funciona direito, mas tá lá. Tá lá. Então, aí que tá um outro problema. Se você não faz alguma coisa fácil, ela cai em desuso. Sim, verdade. Sobre a parte que você falou também deles usarem o celular bastante, e até sobre a coisa do folclore que você falou que pôs QR Code, que eu achei uma ideia hiper genial, hiper interessante. Hoje em dia, agora indo para realidade aumentada. Aí para quem tá vindo agora, realidade aumentada é quando você sobrepõe algo virtual em cima do real. Então, quando você mira com a câmera do seu celular e você vê algo virtual em cima do chão da sua casa, que nem o Pokémon Go, digamos assim. Hoje em dia, agora ele usa a realidade aumentada mesmo. Antes era uma simulação de realidade aumentada. Mas agora o Pokémon fica certinho lá no chão. É, é, Hoje em dia tem como, sem necessariamente baixar um aplicativo, tem como fazer realidade aumentada via web. Então, hoje em dia é viável você fazer um sistema de realidade aumentada via web, você passar esse QR Code, o aluno que lê o QR Code e ele acessa o navegador dele, abre a câmera automático, ele consegue fazer aquela interação. Até que a gente comentou antes sobre a parte de átomos, a parte ou até de química mesmo, que tem aqueles kartzinhos que você junta e ele vira duas coisas. Tipo, por exemplo, H2O, se você junta os dois elementos, ele vira o H2O para poder virar água e tal. Isso é bem interessante porque dá utilidade ao celular que, ao invés dela estar jogando, ela está dando utilidade a uma matéria interativa. Sim. Ah, é muito melhor. É assim, é o que eu falei, o celular não é ruim, a forma como se usa é ruim. É o que eu falo, hoje os alunos, a gente sempre fala, os alunos sabem muito mexer com tecnologia, entendem muito dessa parte de informática, mas ao mesmo tempo eles não sabem como usar direito. Até quando você leva, por exemplo, um aluno para fazer uma pesquisa, eles têm uma dificuldade absurda de fazer uma pesquisa. Eles não sabem, por exemplo, mexer num teclado de computador, eles sabem digitar no celular. Se você falar assim, ó, tem que dar, sei lá, espaço, colocar ponto, eles, ai, como que coloca? Eles não E o conseguem. engraçado é que a distribuição do teclado do celular é bem parecida com o teclado do computador, Nossa, eles né? sofrem muito, muito. Se tiver que apertar shift, alguma coisa, esquece. Tipo, não funciona do mesmo jeito pra eles. O engraçado é que esse lance de teclado, quando eu pego a geração da minha mãe, ela fazia tatilografia, que era na máquina de escrever, então usava todos os dedos, então ela não sabia mentalmente onde estava exatamente a posição da tecla. Na minha geração, como a gente já não tinha mais aula de tatilografia, a gente caçava a tecla mentalmente. Então, tipo, eu ia no teclado e ia começando ganhando velocidade com o tempo, porque eu decorei o teclado. Sim, E com isso foi fácil de adaptar o celular, porque eu consigo usar um dedo de cada vez. Como no caso da minha mãe, ela fazia datilografia e usava todos os dedos, ela até hoje sente muita dificuldade de usar o teclado do celular, porque ela ainda não decorou todas as teclas. eu nunca parei pra pensar nisso em relação aos meus pais, mas deve ser mesma condição, porque eles também têm dificuldade de usar os teclados do celular. Mas eu achei muito engraçado de você falar, porque não era pra ter esse problema inverso. Nossa, mas eles têm muito problema. Assim, direto lá eu tenho que colocar as coisas pra ele. Ah, tem que colocar, tipo, pontos de interrogação na senha. Eu tenho que ir lá e fazer isso pra um monte deles. Porque eles não conseguem colocar. E é o que eu falei, até na parte de pesquisa. Você fala assim, ó, tem que pesquisar tal coisa. Eles entram na página, mas eles não sabem fazer uma pesquisa. Eles não entendem o que eles têm que ver ali, procurar ali.
Então, assim, eles sabem usar a tecnologia, mas não sabem usar a tecnologia. Se você pedir, por exemplo, monta um PowerPoint ou faz um gráfico no Excel, meu, esquece. Eles não sabem montar. Eles têm bastante dificuldade. Até você vai mostrando ali, explicando, ó, eles têm bastante dificuldade com isso, que é uma coisa que eu vejo assim, por exemplo, a pessoa da minha geração já sabia um pouco mais. Uhum. Montar um trabalho no Word, essa parte de configuração, eles têm muita dificuldade. Então, assim, eles entendem de informática, de tecnologia, mas tem ali um gap, como que eu vou falar? Um vão ali, Eu acho que até porque geralmente eles não têm computador em casa. Eu tô percebendo que poucas crianças têm computador em casa hoje em dia. pode ser, mas usa o celular, né? Tem acesso pelo celular, pode ser. Porque eles têm bastante dificuldade, muita mesmo. Aí essa parte de pesquisa, nossa, pediu pra pesquisar é a mesma coisa que você não pedir pra nada, porque eles têm uma dificuldade absurda. Nossa, eu já Tem, acho incrível como alguém só usa o touchpad e não usa o mouse. Eu não consigo, por eu exemplo. não uso mouse. Meu Deus, eu não consigo fazer nada sem mouse. Pra Não, nem mim, eu. o touchpad que eu tô usando aqui agora é só pra último dos casos, assim, pra Não, fazer eu coisas prefiro muito básicas. touch. E o engraçado é que agora, com evoluindo as coisas tornando mais tridimensional, vai inviabilizando mais o touchpad. Porque Uhum. é muito difícil você mexer tridimensionalmente com o touchpad e é mais fácil com o mouse. É, mas eu não tô acostumada com mouse. Na escola, os computadores da escola, todos têm mouse, e pra mim, tipo, já é mais difícil ali, porque eu tô sempre no notebook, e pra mim eu mexo no touch. Eu nem tenho mouse em casa. E eu acho que isso faz uma ligação direta com criança que só usa celular. Porque o programa de celular, a interação é muito diferente No do computador, computador. Porque no computador você tem mais funções, é menos resumido. E no celular as coisas tendem a ser mais mastigadas para poder caber naquela telinha. pode ser, porque eles têm bastante dificuldade de mexer no computador, bastante dificuldade. Como aumenta a letra, tipo, aí você vai lá, aumenta pra Aham. eles, ó, é assim, 2 minutos depois já esquecer. Eles têm bastante dificuldade mesmo mexendo com o computador. com, Caramba, me- isso é muito com, com interessante. funções básicas, assim, sabe? Não é nada, tipo, muito complexo que você pede. Coisas básicas. Tem aluno que, tipo, se você passar o endereço, ele não sabe onde digitar o endereço ali que você passou o link. Nossa, e é uma coisa que era uma coisa que eu temia, viu? É uma coisa que eu tava já prestando atenção já, a ausência de computador dentro das casas, e já temendo sobre isso o mau costume do celular. Porque o celular pode ser ou pode não ser que seja mais passageiro, mas o computador é a essência do trabalho no futuro. Porque tudo vai tender a trabalhar no computador. Óbvio, você consegue ter carreira usando somente o celular, mas ele ainda tem um limite, ainda tem aonde ele pode chegar. Mas voltando um pouco para a parte de realidade aumentada, por exemplo, que usa diretamente o celular, não tem a necessidade de usar um computador. É, poderia até ter um engajamento, acredito, engajar mais os alunos porque já está dentro do conforto deles, né? Escanear o QR Code e abrir alguma coisa 3D, Eu acho que isso principalmente para seria os que bem jogam. viável. E aí teria só que ver o quão bom é o celular dos alunos, até onde a gente conseguiria chegar nessa implementação, se fosse implementar agora. Ali tem, na nossa escola, na nossa realidade, você tem realidades bem diferentes. Desde aquele aluno que tem o último celular, assim, top de linha, e aquele aluno que tem o celular mais simplesinho, às vezes todo quebrado, o celular que é antigão, que era da mãe. Tem aluno que nem tem celular. Então, assim, ali a gente tem um grupo bem heterogêneo de alunos, inclusive, né, de classes sociais e poder aquisitivos diferentes. Então, você tem celulares ali que vão conseguir dar conta do recado e outros que não. Uhum. Mas se você for pegar mais ou menos a média, assim, pelo que você percebeu de qualidade de celulares, você acha que pelo menos 50% dos alunos têm celulares Creio que sim, razoáveis? sim. Porque poderia até pegar dinâmicas em duplas, Dá né? pra fazer até em grupo, né? O que é bastante legal. É interessante ele ter que eles trabalhem em grupo, um ajude o outro. É bem interessante essa dinâmica de grupo. Daria pra fazer. E tem até em questões de empresas de tecnologia, você tem que saber lidar muito bem com o trabalho em grupo, por exemplo.
E como o mundo está tendendo à tecnologia, agora tem até arte em realidade, arte feita por inteligência artificial. Uma outra coisa interessante que você falou sobre não saber nem como pesquisar no Google. Tipo, será que em algum momento a gente vai precisar ter uma matéria ensinando como pesquisa e como definir se um artigo ele é autêntico ou não, se é real ou não, o que que é fake, o que não é? Então, a gente até fala sobre isso, a gente fala bastante sobre fake news. Eu falo com eles sobre tecnologia, né? Tem uma parte da matéria minha que é sobre tecnologia, o uso da tecnologia na comunicação, essas coisas. E aí eu converso bastante com eles sobre isso, que hoje em dia eles têm a informação ali na mão, o tempo inteiro. Você quer saber alguma notícia? Você entra na internet, você tem notícia do mundo inteiro, a qualquer momento. Mas eles não sabem filtrar essas informações que têm. Eles têm essa dificuldade de procurar o que eles realmente querem. Eles querem umas coisas muito rápidas. Hoje, por exemplo, você acelera um vídeo. Então, assim, até eu falo, tipo, até eu mesmo, eu já quero no final ali pra parte que me interessa. Então, hoje a gente tá muito No assim no imediatismo. imediatismo. E às vezes tem que ter todo um processo ali. Tipo, ele pega um texto muito longo, ele fala, não quero ler isso. Professora, posso copiar só daqui e aqui? Ele nem leu o texto. Então, tipo, ele não tá sabendo nem o que ele tá perguntando se pode copiar. Tipo, eu não quero que você copie, eu quero que você me responda isso aqui. Nesse trecho tem isso? Não sei. Tipo, eles não querem ler, entendeu o negócio? Porque, tipo, é como se ler fosse, assim, tipo, um trabalho extremo. Eu sempre brigo com eles, porque eu vejo muito disso, desse imediatismo. Eles não querem, às vezes, pensar. Outro dia eu tava dando uma aula e eu expliquei, blá blá blá, e falei assim, vou dar 3 exercícios pra vocês. Três Uhum. exercícios, nem precisa copiar. Eles falaram, professora, eu não quero. Dá alguma coisa pra gente copiar, pega um livro pra gente copiar. Então, assim, são alunos que são da geração agora, tipo, novos, estão aí com um monte de tecnologia, mas se você ver, eles querem uma coisa que fazia-se lá muito tempo atrás. Eles querem copiar livro, cópia de livro. Tipo, porque pra Uhum. eles é mais fácil. Não preciso pensar, eu só vou ali copiar. Então, assim, é uma outra barreira que a gente tem que quebrar. E é difícil, bem difícil. Quando eu escuto isso, quando eu falo, gente, eu não acredito que vocês preferem copiar. Tá ligado? Eles preferem, às vezes, copiar do que discutir, debater, qualquer coisa que, tipo, você não tem que pensar. E isso, assim, é uma coisa que me assusta bastante. Como professor, é algo que me assusta bastante. Essa falta de, tipo, eu quero pensar, eu quero, sabe, Uhum. dialogar, eu quero discutir. Nem que seja pra falar, não, professora, eu não concordo com isso. Eu acho, você quer isso. E eles não se mostram muito. Não todos, né? Claro que a gente tem alunos que não, que topam tudo. Qualquer ideia que você botar ali, o aluno topa. Uhum. Mas a gente vê, assim, que tem uma boa parcela que tem essa dificuldade. E aí eles não conseguem pesquisar, porque eles não querem ler, eles não entendem como que funciona uma pesquisa, não sabem nem que site pesquisar, qualquer um que entrar vai. Então tem Uhum. muito aqueles negócios, aquela resposta do Yahoo, sabe? Eu sei. Nossa, Nossa. que tipo, eu falo, meu Deus, mas você viu a fonte? Tipo, é qualquer um que responde lá qualquer coisa, você aceita. E eles, professor, mas tá aqui na internet, tá na internet, é verdade. Então, eles partem desse pressuposto, é bem complicado. O engraçado é que na minha época, quando eu tava começando mais a internet no computador, essas coisas, eu acho que eu já tava quase chegando no ensino médio. Não dava pra usar o Wikipedia. Agora o Wikipedia tá tendo um dos que tá tendo mais propriedade intelectual e tal, mesmo sendo feito comunitariamente. É bem interessante como isso chegou a esse ponto também, né? Sim, sim. É porque tem muito site assim, nada a ver, né? Muita gente, tipo, falando. Hoje em dia todo mundo é especialista em tudo. Então, na internet você encontra, assim, os maiores absurdos. E, tipo, o aluno fala, tá na internet, mas eu vi lá, eu vi em tal página. E, tipo, é como se, assim, você tem que aceitar, professora, porque eu vi que tá nesse site, tá escrito Nossa, lá. uma coisa, eu tava com uma discussão com uma amiga sobre coisas aleatórias assim. Aí, tipo, eu tava dando contra-argumento pra aquela ideia. Aí, tipo, depois o argumento foi: eu vi muito vídeo no YouTube. Eu sei o que eu tô falando. Tipo, eu vejo muito, estudo muito no YouTube. Mas beleza. E, e E aí?
Aí, tipo, eu falei, caramba, mano, como que pode isso? Então, tipo, ok, a gente aqui tá fazendo um conteúdo puramente educacional, mas com alguém, sempre pessoas que têm um background de carreira aqui. Por exemplo, quantos anos que você tá dando aula? Ou você tá na área, por exemplo? É, dando aula desde. Tem 11 anos. 11 anos mais ou menos. É, 11 anos. 11 anos dando aula, mano, isso daí é muita experiência, É, então, tipo, tem a propriedade disso, até por isso, até enfatizando isso, é por isso que eu trago pessoas especializadas nessas áreas, porque quem sou eu para poder falar a sua área? Quem sou eu para poder falar a área dos outros, sabe? Então, cada um tem o seu foco, não tem como ninguém saber de tudo. sim. Mas na internet tem. Se tá na internet é real. Na internet é verdade. Ai, ai, mas é muito engraçado isso mesmo. É, Eu acho que já deu tempo, aqui já deu a 1 hora aqui de conversa. A gente passou por várias ideias sobre o que poderia ser implementado ou não. Dando um overview aos pontos que eu achei bem interessantes, de ser até posto como backlog, como eu diria isso? Não sei, tipo, como tópico se fosse planejar alguma tecnologia. Um dos tópicos seria algo que seja fácil de ligar. Sim, Algo que, tipo, você aperte um botão e funcione. Porque se você dá uma tecnologia nova para um professor ou para um aluno, até pela nossa conversa que eu pude absorver, se uma coisa demora para ligar ou demora para configurar, você está perdendo seu tempo de aula e está desengajando aquele aluno. Então, se você, o princípio é ter algo que seja rápido. Beleza, pegando esse tópico. O segundo tópico é ter algo que gere atenção, que gere aquele fator wow, que pode ser até sincronizado com conhecimentos de marketing. Que em algum momento eu vou trazer alguém aqui para conversar sobre marketing. Eu acho que é até interessante depois a gente fazer uma conversa, uma pessoa de marketing, uma pessoa acadêmica e a de tecnologia, para poder a gente trocar essas ideias que eu acho que pode dar uma conversa bem interessante. pode mesmo. Então, a segunda etapa, gerar esse engajamento, tipo, fazer a pessoa tirar o olho do celular e olhar para a matéria, olhar para aquilo que está sendo apresentado. Gerando engajamento, gerando wow, é o momento que visar a qualidade da matéria, visar o que está, como a pessoa tem acesso àquela tecnologia, o celular roda, o projetor funciona, então, fazer um estudo de ambiente do que funciona, do que não funciona, para poder ver o que é viável e o que não é. E depois disso, fazer o melhor custo-benefício. Tipo, porque infelizmente as pessoas querem gastar menos para ter mais. Então, tipo, o quão menos eles podem gastar, o quão eles podem economizar se eles fazem esse investimento e o quão a mais pode vir de retorno. Então tem que pegar essa balança. Então, pensando nesses princípios, eu acho que dá para sentar e planejar alguma coisa interessante, dependendo da abertura de portas que tiver, dependendo da iniciativa, né? Sim, eu acredito que sim. Tem várias ideias aí que surgiram que são bem bacanas, que eu acho que dariam muito certo na área educacional e que geraria lá essa atenção do aluno, que é o que a gente tanto precisa hoje. É chamar a atenção deles, trazer a atenção deles pra gente. Nossa, Tamara, eu agradeço muito a sua presença aqui, Obrigada a você pelo convite. com certeza. E vamos ver até de chamar alguém de marketing em conjunto. Primeiro eu vou chamar um one-on-one, que é Nossa, eu falo os termos em inglês e aí eu sinto dificuldade de expressar em português. Mas é um bate-papo 1-a-1 com alguém de marketing. Aí depois desse bate-papo, aí eu vou fazer uma estratégia legal para poder ver em 3 pessoas. Até para poder ver um ambiente um pouco maior, porque eu não sei se vai caber enquadrar na câmera 3 pessoas aqui. Mas o bom é que é tudo portátil. Levando esse notebook, a interface e os 2 microfones já tá Já tá funcionando. ok. Então, muito obrigada Obrigada, Caio. pela Imagina. sua Obrigada a presença você. aí.
E tchau, tchau, pessoal. Qualquer coisa, só deixar um comentário, com sendo respeitoso, obviamente, porque possivelmente tenha coisas que a gente tenha falado aqui que não seja da concordância de todos, mas eu acho muito interessante deixar sempre no comentário o seu ponto de vista para poder ser abordado mais para frente. Então é isso aí, muito obrigado e tchau.